Olá, eu me chamo Jorge Terra e estou aqui para mais uma reflexão de alguns minutos para degustarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu trouxe hoje uma expressão, duas palavras que estão muito citadas na Bíblia e que muitos de nós não entendemos ou não sabemos interpretá-la de forma correta. A palavra primeiro. A palavra primeiro aparece 60 vezes na Bíblia. Com base nesta palavra primeiro, eu fui buscar alguns pontos da Bíblia e achei em Mateus capítulo 6, aonde o Senhor vai dizer lá no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta que talvez não quer calar é: e quais são essas demais coisas que me serão acrescentadas caso eu busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Bem, antes eu quero dizer que Deus dá muita importância às primeiras coisas. E tanto que Jesus, respondendo aos intérpretes da lei, lá em Mateus 22, 37 e 38, e falando sobre o maior dos mandamentos, que os intérpretes estão perguntando: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E o Senhor diz: o primeiro e grande, olha a palavra, primeiro, o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com e de toda a tua alma, de todo o teu coração. Não por acaso, no Sermão do Monte, o Senhor vai falar sobre os cuidados exagerados desta vida. Depois de exaustivas observações sobre os cuidados exagerados que as pessoas têm com a vida, ele diz lá no verso 33 que começamos lendo, quando ele diz: mas, porém, todavia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Bem, quais são essas demais então? A partir do verso 25, no capítulo 6 de Mateus, ele vai elencar, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja, em primeiro olhar, num olhar rápido, vamos achar que é normal estarmos preocupados com alimento, com o que beber, com o que comer e com o que vestir. Mas ele diz: não é a vida mais do que o alimento, Senhor dizendo, e o corpo mais do que as vestes? Agora ele faz dois comparativos das aves e dos lírios. As aves com relação aos alimentos e o lírio ou os lírios com relação à roupa. Vamos lá? Olhai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uma pergunta. Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um minuto ao curso da sua vida? Agora ele vai falar do vestuário. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Em relação às aves, ele diz: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Agora, dos lírios, ele diz: não trabalham, não fiam, porém vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós? E aí ele dá uma pitadinha aqui
de humor até, né? É falta de fé. Se você está tão preocupado com comida, com o vestuário, com alimento, com o que beber, o que vestir, é porque lhe falta fé. E ele diz no verso 31, portanto não andeis ansiosos. E ansioso aqui ele cita 4 vezes nesses versos. Dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai sabe muito bem de que necessitais todas estas coisas. Agora ele repete aquilo que iniciamos. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas demais vão ser acrescentadas. Quem está falando isso é Jesus, o Deus em forma humana, falando isso para o seu povo, né? naquela época. Mas depois, anos depois, ele aparece já ressurreto a João o evangelista, que está na ilha de Patmos. E lá, para reforçar ainda mais tudo o que ele disse em vida, antes de morte, antes da ressurreição, ascensão, ele agora diz: não temas, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E aí eu termino repetindo o mesmo verso outra vez. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vamos ser homens e mulheres de pequena fé, preocupados com o que comer, preocupados com o que vestir, com o que beber, sabendo, tendo certeza, pela nossa fé, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, porque Ele sabe de todas estas necessidades que temos. Né? E por isso, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu espero poder ter contribuído na sua vida para que, se você está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber e etc., que você tenha fé de que o Pai Celestial nos alimenta, cuida de nós, nos sustenta muito mais que as aves, muito mais que os lírios. Um forte abraço, que Deus te abençoe.